Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fazendas Infinitas, podcast da Trato Consultoria. Eu sou o Arthur Toledo e a gente sempre traz aqui um conteúdo que fala sobre gestão de fazendas, universo agro, sobre liderança, pessoas, já dando a deixa do que a gente vai falar sobre aqui hoje, porque está dentro do nosso tema e hoje a gente tem um tema muito legal. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal da Trato, já deixar o seu like nesse vídeo, porque você vai esquecer no final, você já deixa o like agora. Deixa um comentário, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir esse conteúdo. Hoje a gente tem aqui, é a primeira vez que a gente está fazendo com duas convidadas, né, com duas pessoas sendo entrevistadas aqui no bate-papo. E uma delas já conversou comigo em outro podcast, em outro canal, mas hoje está de volta e está trazendo reforço, né? Aumentou a equipe, está vindo agora com um assunto que soma, conecta com o trabalho que ela já fazia e soma comigo, porque eu gosto desse assunto, é um assunto que eu vivo também, gosto pra caramba e tenho certeza que a gente vai trazer algo de muito valor aqui hoje, né? Então, está aqui comigo a Isabela Infosato, minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que alegria estar mais um episódio aqui nesse momento especial de vocês da Trato Consultorias, na Fazenda Infinita. Eu tenho certeza que hoje a prosa vai ser boa demais. E é com reforço que eu venho, a equipe está aumentando aí projetos, ferramentas, trazendo algo inovador para dentro da Umani Desenvolvimentos, que é o que nós vamos transcrever no podcast de hoje. Pois é, hoje ela veio com a Érica Pauleto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Arthur, por receber, né, nosso projeto aqui. E é uma honra estar participando desse bate-papo hoje. Muito legal. A Isabela, se você não viu, procure ver o Raízes, né, o Raízes S.A. com a Isabela Infosato. A gente trouxe o trabalho da Umani e o trabalho da psicóloga dentro da fazenda, né? Aí todo mundo, o quê? Uma psicóloga na fazenda? Mas eu não tô doida, por que eu tô precisando de uma psicóloga na fazenda? Lá a gente explica que não é sobre doido, sim sobre gestão. Não é sobre isso, né? E a gente falou, prosseguiu bastante aquele dia, foi muito legal, deu bastante, né, repercussão. E nesse novo momento aqui do Fazendas Infinitas, eu já bati o fone, Isabela, quando é que você vem aqui, né? Vamos, só que eu vou levar uma amiga minha aqui. Eu até achei que era só uma amiga, assim, porque depois eu entendi que é um trabalho que está acontecendo, né? Um trabalho novo, e achei super legal, porque traz um universo do qual eu sou, né? Eu vivo esse universo, que é o universo dos cavalos, né? Dos equinos, e essa junção, né, de cavalos, pessoas e resultados na fazenda. E aí, a gente aqui na Trato, eu particularmente, tem essa vertente de falar sobre liderança, desenvolvimento pessoal. A gente coloca muito foco nisso aqui nos nossos projetos, porque a gente entende que são as pessoas que vão trazer os resultados, né? Não existe processo que funcione se não tiver uma pessoa por trás daquilo, né? E começa de cima, começa dos líderes, dos donos, dos sócios. Então, quando a gente fala aqui do Fazendas Infinitas, que é sobre continuidade, a gente fala muito sobre sucessão familiar, sobre família trabalhando juntos, e o grande desafio são as pessoas, né? São as pessoas se entenderem, saber quem elas são, o que elas querem de verdade, o que elas não querem de verdade. A gente gasta muito tempo nisso. E esse assunto, né, liderança, pessoas, isso já é algo que me atrai, porque eu trabalho bastante com isso, acredito muito nisso. E quando traz o universo dos cavalos, aí é que eu gosto mais ainda, né? Porque eu gosto muito, né? Sou um apaixonado pelo universo, vivo em cima de cavalo semana sim, semana não. E então a Isabela veio com essa ideia, né? Trouxe uma treinadora de cavalos para dentro da Umani. É isso? É isso. Então me conta por que isso começou, por que você teve essa ideia, como é que a gente chega aqui nesse trabalho da Érica junto com você? E falo que, primeiro, a gente costuma falar que esse projeto é um presente de Deus, e quem me conhece sabe que eu sempre vou trazer isso para dentro do meu negócio, trazer Deus para dentro do meu negócio, que é o que faz sentido hoje dentro da Umani Desenvolvimentos. A Érica já conheço, eu tenho algo muito particular para falar, a gente já foi rivais em pistas de 3 tambores, eu tinha esse lado antigamente, né, os meus 15, 16 anos, e quando ela chegava com a égua dela lá, ela chacoalhava. Você competia 3 tambores. 3 tambores, a Érica também. Vocês eram rivais. Não, se odiavam. Não chegava a esse ponto, mas assim, a gente tinha uma competição sadia. Era uma competição sadia, graças a Deus, e
E aí a Érica também trilhou o caminho profissional nos Três Tambores, acredito que ela vai falar um pouco também sobre isso. Mas a gente se conhece de um todo, né? Dali da cidade de Pirajuí, ela se mudou para Pirajuí há um tempo e fez o rancho dela, o espaço dela junto com o esposo. E coincidentemente, a minha filha passou a ser aluna da Érica, né? E nós somos amigas até então, criando vínculos, tal. Eu também venho do mundo do cavalo, não só pelos Três Tambores, mas o meu pai, por onde eu passo, eu falo isso, que eu tenho muito orgulho de saber que meu pai também me trouxe uma formação, ele com a minha mãe, domando tropa. E sabe que vou interromper para dizer isso. Tem uns 30 dias alguém me falou do seu pai. E é um cara da Pradinha ali, que o filho dele tá trabalhando lá na fazenda do meu sogro. E aí, você da Pradinha, não sei o que, ela falou, essa turma ali, o Fosato lá, falou, aquele homem lá, rapaz, o bicho é da tropa mesmo. É da tropa. Aquele dali. É. Eu falei, pois é, eu também fiquei sabendo disso. E eu falo que assim, o vir da tropa, né, de ter esse DNA do agro, e eu sempre me apresento, porque você é psicóloga do agro, no nosso outro podcast a gente falou muito sobre isso, mas traz para mim a raiz do cavalo, né, o DNA do cavalo, ele tá comigo. E aí, quando eu venho e começo a ter essa proximidade com a Érica, entender esse trabalho diferente da Érica também, do que ela traz, começou a fazer sentido na minha vida e na vida, e eu tenho algo transformador também na vida da minha filha, né? A Helena até hoje é aluna da Érica, faz esse trabalho, e ela conhecendo o trabalho da Umani, nós fomos nos conectando, ela falou, Isabela, o que você faz conexão com o meu propósito de vida, meu propósito de trabalho, e nós começamos a desenvolver alguns trabalhos. Ela participou de workshops que eu tenho, ela falou, todas as vezes que eu participo de algo que você faz é transformador na minha vida. Então nós invertemos papéis, né? Ela passou a ser ouvinte e vice-versa, né? Eu no rancho era ouvinte dela e comecei a entender a vertente do cavalo, o mundo do cavalo, eu tive um outro olhar, né? Do que é o cavalo como um instrumento terapêutico, porque eu entendi o cavalo como uma lida, né? Do pai que também trazia o sustento para casa, domando tropa, domando burro, fazia as catiras dele de tropa para o Brasil inteiro. Meu pai hoje tem tropa no Brasil inteiro. Então, assim, quando eu conheço o Rancho Canaã e a Érica Pauleto, o cavalo ele passa a ter um outro significado para mim. Então, muito antes da gente desenvolver esse trabalho, o cavalo ele foi transformador na minha vida. Sim. Então, por que não levar essa transformação que foi na minha vida dentro da minha empresa, quanto Umani Desenvolvimentos, e para as pessoas que a gente atende, pessoas que a gente se conecta. Sim. E foi aí que começou a nascer o nosso trabalho. Né? Nós começamos o nosso trabalho com jovens, através de uma outra amiga que nós temos, e imagina, trabalhar com adolescente, que o propósito deles só é um projeto social lá, e nós trouxemos eles para dentro da pista do Redondel e com a nossa manada. E onde a coisa começou a fluir, esse projeto nasceu, e ele está fazendo sentido hoje no mundo corporativo, no mundo da Umani, por onde a Umani passa, e onde a gente está vendo pessoas, cavalos e resultados. E quantas pessoas têm trazido de volta, né? Tem dado esse feedback, esse retorno para nós, que a vida dela passou a ser diferente, onde ela não imaginava que o instrumento que todos os dias ela estava ali, passou, naquele momento, ser um instrumento de transformação e com fundo terapêutico, né? Que o cavalo, ele é isso, sim, né? Muito. Em várias vertentes. Ele foi na minha vida, é na minha vida. Até sábado, eu e ela estavam andando a cavalo, falei para ela assim, eu preciso andar a cavalo hoje. E aí as coisas fluem, e assim, é uma grande alegria ter hoje a Érica dentro desse trabalho como uma parte, né, do projeto da Umani Desenvolvimentos. Hoje eu falo que esse trabalho de desenvolvimento com o cavalo, de horsemanship que a gente faz, é uma ferramenta a mais que nós temos hoje dentro da empresa, e ela é complementar dentro de todas as bases de gestão de pessoas e da psicologia do agro, que a gente trabalha muito, que é o nosso foco da porteira para dentro, né, Arthur? Você conhece o trabalho da Umani de perto. Então eu vou aproveitar e pedir para a Érica explicar, né? Então, primeiro que você falou um termo aqui que tem muita gente talvez não conhece, então, horsemanship. Então é um termo em inglês aí. Então, Érica, explica pra gente o que é o horsemanship e como é que você chega até aqui, né? Ela já deu um spoiler. Eu vou falar numa linguagem bem acessível para todo mundo entender, que o horsemanship nada mais é que o relacionamento entre homem e cavalo. Tá. É a mesma coisa que equitação? Não. É sinônimo? Não.
Não. Ah. Entra também numa parte, né? Eu acho que o horsemanship ele é a base de tudo para qualquer pessoa que queira se relacionar com o cavalo. Tá. Porque o horsemanship você aprende a ler a linguagem do animal, a se posicionar para ter essa conversa, vamos dizer assim, numa linguagem diferente, né? Sim. Eu falo sempre para as crianças em casa. A gente fala o português. E o cavalo, ele fala a linguagem do corpo, das microexpressões faciais, aonde você se posiciona, aonde você olha, aonde você põe a sua energia daquilo que você quer com o cavalo. Sim. Então, o horsemanship, ele abrange tudo isso. Entender, sentir, para depois transmitir. Sim. E aí isso encaixa onde dentro dos treinamentos, né? Do treinadora de cavalos. Como que você traz isso daí, né? Tipo, o seu trabalho, você é professora de... eu quero ter aula de tambor, eu levo minha filha lá no rancho da Paula. Sim. E aí o horsemanship, e onde é que entra isso daí? O horsemanship faz parte de toda a grade de aulas hoje dentro do meu negócio. É. Então, um exemplo, chega uma criança lá que ela tem medo de se aproximar do cavalo. Eu não vou invadir o espaço dela, uma pessoa estranha, né, num ambiente que tem um animal de 500 quilos, onde ela está com medo. Então, o primeiro contato dessa criança que tem o medo vai ser dentro do redondel no horsemanship. Tá. No meio do redondel, ela vai aprender o movimento do cavalo, como o cavalo se movimenta, o que ele está comunicando com a orelha, com a cauda, rigidez de musculatura, expressões de narina, de olhos. Então, ali eu já começo a trabalhar essa questão do horsemanship até com os pequenos, né, numa linguagem didática apropriada para a idade deles, diferente do que a gente faz dentro do redondel, por exemplo, de uma grande fazenda, onde a gente está trabalhando com peões, com uma equipe que já tem aquela vivência. Você dá treinamento nas fazendas também? Junto com a Humani hoje, o nosso projeto é exatamente esse. E como é que chegou na Humani? Porque ela contou a versão dela, que era a sua versão. 6 anos antes, quando eram rivais nas cursos de prova. Não, a gente sempre cumprimentou, a gente nunca brigou. Na verdade, a Humani chegou na minha vida através da Helena, não tem como eu não falar sobre isso, né? A Helena chegou em casa pequenininha, com 3 aninhos, um bichinho assustado, com muito medo de cavalo, porém apaixonada pelo universo, porque vem, né, das raízes dela. Tanto materna como paterna também, tenho que dizer, né, que já faz parte do DNA da Helena. Porém, ela tinha medo. E aí eu me propus com a Isabela. Falei, Isa, vamos fazer um trabalho diferente. Eu sei que o seu sonho é ver a sua menina correndo nas pistas de 3 tambores, a gente vai chegar lá, mas no tempo dela. E a Isabela abraçou essa causa. A Isabela, ela acreditou no meu trabalho. Ela foi uma das primeiras pessoas ali em Pirajuí que acreditou, segurou na minha mão e falou, vamos junto que eu acredito nesse trabalho com o cavalo e que vai desenvolver pessoas. E aí a gente começou esse trabalho com a pequenininha dela. Sim. E quando eu fui, uma coisa que a Isabela falou, eu peguei aqui. A primeira vez que eu fui no seu treinamento de desenvolvimento de pessoas, eu investi em mim, né, para ir lá me desenvolver através do trabalho da Isa. Eu falei, como isso? Uma psicóloga do agro? O que é essa questão desse trabalho de cores que ela faz? Eu vou lá. E aí foi que minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus, isso aqui tem tudo a ver com o que eu faço. Isso aqui vai agregar, que se pegar a parte da psicologia, desenvolvimento humano que ela está trabalhando, junto com o horsemanship, a gente levar isso para dentro dos redondéis, quantas pessoas a gente não vai ajudar? Sim. E, consequentemente, cavalos também. Entendi. Eu, particularmente, né, tenho uma proximidade grande, né, pelo trabalho dentro de fazendas de pecuária. Tenho a visão dos cavalos como ferramenta de trabalho, que isso por si só já é algo que dá né, é bastante abrangente, porque as boas práticas, o ter aquilo como algo que te ajuda, né, e é algo muito desafiador porque envolve as pessoas, né, e a gente sabe que nem sempre, né, a gente tem as condições melhores de trabalho, você não tem o melhor trator, você não tem o melhor cavalo, né, então você tem que ir tentando se virar ali com o que você tem, né. E lá atrás, né, quando eu comecei na fazenda, eu já tive logo de cara essa coisa dos cavalos, assim. Cheguei e falei assim, cara, a gente precisa ter uma tropa melhor aqui, a gente precisa dar a condição melhor de trabalho para a turma, né? E aí, quando você começa a pensar em tropa, aí já veio um assunto doma,
Aí, Sim. tá, quem que vai domar esses cavalos? Aí você não tem o cara na fazenda que doma o cavalo, aí tem que mandar para alguém que doma. E aí vem todo aquele trabalho que eu comecei a entender, né, o universo de cavalo. Aí nesse meio tempo, eu tive uma experiência que eu participei de um treinamento, né, como é que é o nome daquele pessoal? É do livro... T. Harv Eker, que é o Segredos da Mente Milionária. Aí um dos palestrantes do evento era o Eduardo Moreira, né, um cara que fala de mercado financeiro e tal. Eu achei que a palestra ia ser sobre isso. Chegou lá, o cara começou a mostrar ele domando cavalo. E aí que 3.000 pessoas num evento corporativo, financeiro, mente milionária, não sei o quê. E o cara começou a mostrar e contar a história de como ele aprendeu a domar cavalo. Você não aprendendo nada. Ele entendia nada de cavalo, que é um cara do universo financeiro, que ele começou a aprender a domar cavalo porque ele comprou uma égua caríssima e a égua não tinha quem montava. Pulava, agora brava, não sei o quê. E ele tinha aprendido, tinha visto alguma coisa do Monty Roberts. E aí ele falou, eu quero aprender isso e tal. Então a história, né, do treinador, da palestra dele foi ele mostrando o que acontecia, a questão da confiança, e já linkando isso com liderança, pessoas, comportamento. Eu achei aquilo fantástico, né? Porque eu já estava inserido no meio, eu falei, nossa, que legal. E aí comecei também a aprender um pouco, né? Então, eu montei um redondel na fazenda, para começar, né? Aí tinha, na época, um peão lá que sabia domar bem e domava nesse método, né? Doma racional, não sei qual é o método que você usa exatamente, mas né, tinha essa pegada que fala, não, animal não tem que pular, não tem que ser assim, tem que botar aqui, tem que ficar andando atrás dele, tem que fazer ele parar, aquela coisa toda, né? E aí eu achei aquilo fantástico, né? E comecei a usar aquilo dali justamente até nessa pegada de entender de comportamento, né? O comportamento humano com o comportamento do cavalo. E eu acabo usando isso muito nas minhas dinâmicas. E então, quando eu falo com meus clientes, faço um teste de DISC com o cara. E aí vou falar com ele do que é o comportamento de dominância. Eu uso exemplo de cavalo ou de boi. Aí eu falo, ó, você sabe aquele que é o mais bonito, que chega primeiro, bebe água primeiro, bate todo mundo, é o dominante. Tem o dominante, tem o submisso. Então, gosto de usar esse negócio. Então, eu vejo que esse universo está muito conectado, né? E é um universo que pega o lúdico, você quebra, né, aquele fator crítico de ser um assunto sério, de ser um assunto, às vezes, chato e tal para algumas pessoas, e você traz um negócio que, pô, quem não gosta de cavalo? Sabe o que eu acho incrível nesse trabalho, Arthur? É a leveza que o cavalo traz, porque o cavalo ele é livre de julgamento. O cavalo ele é verdadeiro e totalmente presente. Você entrou da porteira para dentro de um redondel, o cavalo ele não quer saber a comida que ele largou no pasto, o banho que ele não tomou ainda, o casco que não foi limpo, ele está ali dentro do redondel naquele momento presente. E a dificuldade hoje de nós, seres humanos, e até como equipe dentro da gestão de uma empresa, é a gente estar de fato envolvido com aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Sim. Porque muitas vezes o cara tá ali ele desenvolvendo o trabalho dele, pensando no boleto que ele tem que pagar, no filho que não foi para a escola, na mulher que tá dando zica em casa, que mulher, eu vou falar, sou mulher, mas é desafiador lidar. Então eu vejo que o cavalo, ele traz essa leveza sem julgamento. Ele ajuda a pessoa a olhar para o que ele está passando naquele momento, porque ele espelha, né, o que a gente está refletindo, e a gente mesmo para e olha e fala assim, puxa vida, né? Olha como eu estou agindo dentro da dinâmica do meu dia a dia. Eu acho que eu vou rever isso, porque o próprio cavalo fala sem o psicólogo ter que apontar para o funcionário, para o colaborador da empresa, olha, você não está tendo esse resultado, mas olha como você está se posicionando aqui. O cavalo põe ele no lugar dele. E é esse que é o nosso projeto e o nosso grande propósito em trazer o cavalo hoje para dentro da empresa como esse instrumento. Esse instrumento de mostrar para o outro qual tem sido as atitudes dele sem julgamento, para que ele mesmo entenda por si só como ele está posicionando a energia dele, como ele está se posicionando com os relacionamentos dele, como que ele, né, quando a pessoa é um líder, como que o líder está se posicionando diante da equipe dele, como que é a linguagem dele, tanto corporal quanto a linguagem, né, Às vezes a verbal dele ali. A linguagem verbal e a não verbal. E a não verbal, porque é incrível. Arthur. Mas o que vocês fazem? Qual que é esse mistério?
Um monte de gente fala um monte de coisa. Ah, esse negócio não é de Deus. Outro dia falaram assim, qual que é a mandinga Qual disso? que é a mandinga disso? Cara, é de Deus sim, porque é um ambiente até pelo nossa... Somos cristãs, né? Pela nossa base de religião, que é um propósito meu e da Érica, porque senão também não faz sentido tá aqui, enfim. Gente, nada mais é que o cavalo é o animal que consegue sentir e transmitir. O cavalo é um dos únicos animais que consegue sentir o batimento cardíaco do humano. Sim. Eu falo assim, Né? ó, às vezes o que a gente passa na vida, né? Eu agora vou falar da vida da gente, depois se quiser cortar essa parte. Não. Mas eu vejo assim, ó, que tudo que a gente passa na vida é uma permissão, Sim. Tá? né, de Deus. Então você só vai poder curar alguém onde você foi ferido. Sim. E o cavalo, ele foi instrumento de cura para mim em muitas situações da minha vida. Sim. Muita. Então eu não consigo hoje separar o cavalo dessa cura que tem, sabe, dentro do meu dia a dia. O cavalo, ele é como se fosse uma droga para mim. Tá. De verdade, é a minha Sim, droga, eu sou dependente dele. Sou cavalo dependente, né? Eu sou muito, porque quando eu não tô bem, eu vou até perto deles para ver onde eu tô, onde eu preciso olhar, né? Quando eu perdi meu pai, foi um cavalo que me curou. Quando eu passei por situações desafiadoras de eu quase fechar minha empresa, foi os cavalos que me fez continuar. E claro, amigos que dentro da dinâmica do meu dia falou, você não vai parar, porque seu trabalho é importante. Então eu vejo o cavalo hoje como instrumento de cura em todos os aspectos. Sim, eu super concordo com isso também. Ter aqueles posts na internet, fala uma coisa que é terapêutica e não é terapia, aí mostra a pessoa andando de cavalo. Pois é, porque assim, é uma conexão que você tem ali, né, com um bicho de 500 quilos, que se ele quisesse, ele te matava, né? E Se ele quisesse, ele jogava você de cabeça no chão. E, no entanto, ele vai junto com você, né? E você vira um só, né? Às vezes você tá pensando no que você quer fazer, o cavalo vai e faz junto, né? É uma coisa incrível, né? E quando a gente está com esse trabalho de solo, né? Tanto no redondel quanto pistas, a gente também tem um trabalho da manada, que é a tropa toda solta com a equipe junto com essa manada, da pessoa se conectar com o cavalo. Então tem várias. Depende do ambiente, depende da fazenda, da situação que está vivenciando ali no momento, e qual que é o foco e o objetivo daquele trabalho, a gente vai condicionando a dinâmica a trabalhando aquilo que a gente acredita que é o necessário, né? E nós já vivenciamos situações do cavalo, da pessoa sentar, né, dela agachar ali no redondel ou na pista, do cavalo também se render a ela. O cavalo de 500 quilos de estar ali, não se render, de deitar, mas estar ali conecto, né, de estar naquela conexão, porque ela se posicionou e ela entendeu que em muitos momentos da vida dela, a posição dela tinha que ser aquela, né, de parar, entender e se guardar. Sim. E aí o cavalo mostrar para ela, Arthur, não tem um atendimento que é igual ao outro. É tudo. Sim. É um negócio incrível, né? Quando nós começamos a trabalhar, eu falava assim, não, Érica, esse negócio não é possível, não, porque imagina, eu venho de uma linhagem do cavalo só da lida. Porque foi difícil eu pegar ela, viu, Arthur? Foi muito difícil, eu quase tive que laçar. Porque E ela tava arrastar. resistindo? Não, porque assim, eu falava, vamos desenvolver, mas ela é muito ocupada, não tinha tempo. Sim. Até que um dia eu falei, vem cá, Você vai fazer ou não vai? eu preciso de você hoje aqui. Daí isso foi uma questão lá dentro do meu trabalho. Foi legal. Foi uma família, eu vou resumir a história. Uma família, um pai, uma mãe e um filho, um menininho de 3 anos, onde o menino tinha um problema. Só que conforme eu fui trabalhando, nos dias com o cavalo e com o menino, eu vi que o menino não tinha problema nenhum. O problema estava na família. Falei, como eu vou lidar com isso? Isabela, socorro, preciso de uma psicóloga. O que nós vamos fazer? Vem cá, você só vai observar, eu vou fazer um 10 atendimento. minutos antes do atendimento, ela me dá uma dessa. Vem aqui andar de cavalo. 10 minutos. Falei, você só encosta na cerca e observa. Só observe, depois você entra com a leitura que você... Porque eu confio nela, né? Falei, você vai fazer uma leitura e você vai me ajudar na parte da psicologia, porque eu não tenho formação para isso. E eu pus esse casal dentro do redondel e fiz os movimentos de horsemanship e fizemos a leitura do cenário.
E foi muito bonito e impactante, só que eu perdi um aluno, porque resolveu o problema aquele dia. Que é um 30 minutos também. sempre no redondel. Sim. Uhum. Quando eles tiraram a responsabilidade de uma criança de 3 anos, né, que na verdade não tinha o problema estava dentro do ambiente ali da dinâmica familiar. Sim. E aí esse dia ela virou para mim e falou assim, meu, que loucura, vamos fazer o projeto. Uhum. Então eu meio que lacei ela e trouxe, falei, é disso Sim. que eu tô te falando, Tá. vamos fazer. Então me explica da prática. Quem é que está contratando vocês? Você chega lá para fazer o quê? Eu até sei, imagino mais ou menos o que seja, mas quem está assistindo às vezes não faz nem ideia. Tá, eu vim aqui, a gente vai fazer o quê aqui? Vocês vão fazer lá na fazenda? Qual é a entrega da Umeli dentro desse assunto dos cavalos? Na prática. Acho que a maior prática, o maior propósito desse trabalho é integrar a equipe como um todo de volta, né? Olhar para cada indivíduo no seu particular e a sua conexão com o cavalo, para que essa equipe entenda os pontos de evolução que cada um precisa ter para poder produzir melhor e ter os melhores resultados. Uhum. Então, assim, ela pode acontecer num dia, essa dinâmica, como pode ser vários encontros, em momentos específicos ali. Então, hoje a gente vai ter um encontro só do individual, a gente vai trabalhar só liderança hoje. Uhum. Amanhã nós vamos trabalhar a liderança mais a equipe operacional. Uhum. Não, nós vamos trabalhar a equipe estratégica, tática e operacional junto, porque nós estamos tendo gaps aqui, nós estamos tendo situações que precisam integrar mais eles. Não, eu preciso que você trabalhe esse líder comigo, porque ele tem grande potencial e não está conseguindo destravar. Sim. Né? Então, toda a base que a gente faz quanto ao desenvolvimento de gestão de pessoas, né, daquele levantamento de diagnóstico que a gente faz na fazenda, a gente também leva esse trabalho como um módulo do trabalho da Umani. Sim. Né? Sim. Como, além do módulo, ele pode ser também contratado, ele também pode ser executado. Eu quero fazer um movimento de treinamento com a minha equipe, preciso trabalhar comunicação com eles, entre eles, eu preciso trabalhar respeito entre eles, eu preciso trabalhar uma proatividade maior, porque eu estou vendo que a minha equipe tem um potencial, mas não sei o que está acontecendo, ela entrou na inércia. Opa, então vamos trazer uma ativação, vamos dar uma mexida. E o cavalo é um instrumento que a equipe da fazenda está acostumado. Sim. Né? E nós já vivenciamos situações de soltar uma manada, uma tropa, que a equipe estava acostumada com aquilo, de saber quem que era a princesinha, quem que era o dom, enfim, sabiam exatamente o histórico daquele cavalo dentro da fazenda. E quando a gente soltou essa manada, falou, eu vou pegar a fulana de tal, para eu poder fazer o trabalho, ela é boazinha e vai me obedecer. Foi lindo, na hora que falou que ela é boazinha e obedecer. Porque do jeito que ele estava agindo, que é o jeito que ele estava agindo atualmente, dentro da empresa, a boazinha não obedeceu ele. O cavalo Mas espelhou. Como assim? Porque ele espelhou aquilo que ele estava se posicionando. Arthur foi tão doido que a princesinha, ela queria sair do redondel. Ela queria pular o redondel, literalmente. Era a éguinha vovozinha da manada. A mais mozinha, mais quietinha. A mais que, sabe, pegou no cabresto certinho. A hora que entrou dentro do redondel. Que a pessoa que escolheu. Parecia um potro novo. A égua transformou. Ela queria fugir. Ela queria estourar os ripão e ir embora do redondel. A própria pessoa sentou no meio e já começou a chorar. Porque era como ela estava se sentindo dentro do ambiente. Ela já estava se sentindo não mais parte daquilo e querendo sumir dali, querendo fugir dali. Sim. Então foi muito lindo esse atendimento e a princesinha surpreendeu, né? Ela espelhou exatamente o que a pessoa... E é tão doido que a Isabela não precisa nem falar, olha, você tá vendo? Desenhar para a pessoa. Tá acontecendo isso, ela tá fazendo isso, porque você tá assim... A própria pessoa se liga, esse cavalo tá agindo como eu tô me sentindo. Então, é isso, é trazer aquele ambiente que ele está acostumado com um outro olhar, né? De levar as pessoas a entenderem aquela situação, a necessidade da mudança, sem julgamento. Sim. Né? Porque em muitos atendimentos, você trabalha com gestão de pessoas também, a gente sabe quantos atendimentos que a gente precisa da conversa do pé de orelha, ou debaixo do pé de árvore, de manga, de mostrar para a pessoa quais as consequências da atitude dela.
Não é nenhum nem dois, né, Arthur? Sim. A gente sabe disso, né? Com o operacional, com o tático, com o estratégico, falar, companheiro, vem aqui, olha a consequência disso, disso, disso. E quando eu descobri que o cavalo, que era o que eu estava acostumado, lá com o pai, com o domador de tropa, do jeitão das antigas, mesmo meu pai tem um olhar humanizado hoje para a tropa, que ele é uma ferramenta de extrema importância e transformadora para a Umani, onde as coisas começaram a fazer sentido com esse trabalho meio da Érica. Porque é levar para este ambiente que todo mundo está acostumado de forma diferente, né? Então, Isabela, o porquê de ter esse trabalho dentro da minha empresa, dentro da minha fazenda, é pegar a tropa que você está acostumada e condicionar de forma diferente, mostrar para essa equipe que aquela situação que ele acha que é normal, que o bichinho que é normal ou a outra situação que ele vivencia no dia a dia da fazenda, que ela pode ser olhada de uma outra forma. E já foi feito até com Moares, viu? Tá, eu vou entrar nesse assunto aqui de falar de Moares porque é levemente diferente, né? Então, para quem não tem essa vivência, eu gosto de explicar. Olha, o Moar é um bicho mais espirituoso, né? Ele tem um senso de perigo muito mais aguçado. A leitura dele... O cavalo é um pouco mais inocente, né? O cavalo, depois que ele... O cavalo de sangue mais frio, né, e tal, ele dificilmente vai, né, assustar com alguma coisa. Ele já aprendeu, ele foi condicionado, né? Quando ele é treinado, ele tende a seguir aquele comportamento. O Moar, ele já é mais, né, cada pessoa ele interage de um jeito diferente, né, eu sinto dessa forma. E eu uso, inclusive em uma aula que eu faço sobre negociação, quando falo sobre técnicas de negociação, um dos assuntos que eu falo é aprenda a negociar com uma mula. Por que com uma mula, né? Porque a mula, o cara que não é peão, ela sente na hora. O jeito que o cara chega perto, aonde ele beira, chegando perto, ele já fala, esse aqui não sabe o que tá fazendo. Rapaz, Esse aqui não sabe o que tá fazendo. Não vai dar a cabeça, vai tentar pôr a mão, ela vai correr, não vai deixar. Na hora que você pôr o pé, você já não acha o outro do outro lado. Né? Então, eu mesmo sou um cara que se eu vou na fazenda de alguém aí, né, os clientes, vou mandar um cavalo. Aí, se tiver uma mula, eu não vou. E olha que eu gosto de mula, adoro, né? Mas é que você conhece. Olha, dá um cavalinho, porque eu sei que é um bicho que testa o peão, né? E eu não tô mais em condições de ser testado. Uma das questões era essa mesmo, mas vocês vão vir fazer o trabalho do redondel, vocês trazem a tropa? Não, a gente faz com a tropa do local. A gente chega, eu já tenho meio que um ritual meu, a Isabela já até sabe, eu chego, eu vou pro meio da manada, tá todo mundo lá se organizando, eu vou pro meio da manada, para eu sentir a energia da manada, eu já observo. Então, porque também a gente tem que ter cautela com segurança. Sim. Então, eu já gosto de sentir a manada, ali eu já começo a fazer a leitura do que é líder, do que não aceita muita invasão do espaço, e aí a gente vai conduzindo o trabalho de uma forma bem segura e consciente, né? E aí, vou até puxar o gancho do que é líder, do que não aceita espaço, sobre o comportamento, de quem é cada animal ali, cada indivíduo, né, que está ali, onde a gente faz essa correlação dentro da análise de perfil comportamental. Sim. Tá. Então, a gente consegue trabalhar muito isso, né, que o animal X, Y, W, Z tem determinados comportamentos, e assim é a equipe de trabalho. Né? Como cada um tem determinados comportamentos no ambiente inseridos ali. E o cavalo, ele mostra isso, né? Cada indivíduo tem o seu comportamento, tem o líder, tem o que é o chefe da manada, tem o que toca a tropa para frente, tem o que fica para trás, tem o que é condicionado, tem o que aceita a regra do líder, tem o que não aceita. O que é madrinhado. O que é madrinhado, o que não é. Separa 2 cavalos madrinhados, o que acontece? Então, assim, a gente consegue, dentro do conteúdo que traz ali para nós, a gente consegue trabalhar em muitas vertentes com a equipe, porque realmente o cavalo, ele sente, transmite e espelha aquilo que a gente está vivenciando. E eu falo que cada dia que passa, eu, em particular, eu me apaixono mais ainda com esse trabalho, porque a gente tem vivenciado a transformação das fazendas. Como eu disse, é uma ferramenta que a Umani traz para essa transformação do trabalho. E, Isabela, mas como psicóloga, você faz isso? Como que é essa conexão? Dentro do ambiente ali, nada mais é que a teoria sistêmica. Então, a gente trabalha com a psicologia pura
pura ali. Sim. Né, sobre o comportamento, sobre as emoções, sobre a energia que está sendo transmitido ali com o cavalo. A hierarquia, que é um ponto muito importante também, que eu vejo que o cavalo ensina pra gente dentro das empresas, né? A gente respeitar a hierarquia. Tá, esse aqui veio primeiro, então tem uma regra a ser Sim. levada a Sim. sério, né? Eu não posso simplesmente arrebentar a cerca e sair fazendo o que eu quero. Então, eu acho que essa questão da hierarquia também, ela é muito rica. Eu costumo falar isso também quando a gente pega, né, a gente trabalha muito aqui com famílias, né, então sempre tem gerações diferentes, às vezes a gente tem 3 gerações no mesmo negócio, o avô, o pai, os netos, tá todo mundo junto ali, e é natural que os mais novos, né, especialmente a turma que acabou de se formar, então o cara foi com a faculdade, volta agrônomo, zootecnista, veterinária, o cara volta o bichão. Já acha que sabe mais que o pai. É o bichão, ele realmente, o que ele aprendeu na academia é muito para frente do que o que é praticado no negócio, né? Então o cara chega acelerado. Ó, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, tal, não sei o quê, e frequentemente ele toma uma de volta, né? Falou, ô, fera, aqui não, tá? Aqui vai fazer do jeito que sempre foi, né? Então, e aí é onde eu discuto com o jovem, né? De falar isso, olha, você tem que respeitar a hierarquia, né? Então, Sim. quem é o dono disso daqui? É ele, então Só que chegou até aqui por ele. é do jeito que ele quer, tá? Então, agora, qual é o seu espaço aqui dentro, né? Você cabe aqui dentro? Às vezes você não cabe aqui dentro, às vezes você vai ter que ir pular fora do, né? Vai ter que pular do cavalo, vai arrumar uma carreira em outro lugar. Um dia, quem sabe, vai ter um espaço para você aqui dentro, né? Porque nem sempre tem. Às vezes você tem um negócio ali que fala, pô, cara, só cabe um que manda aqui, só cabe um que vai dar resultado, né? Os dois aqui fica pouco para todo mundo, então a gente tem que achar esse lugar. Mas esse assunto da hierarquia, uma das coisas que me traz é muito, lembro que a gente conversou isso também quando a gente gravou outra vez, que na maioria das vezes nas equipes, e aí trazendo bem para a gestão de pessoas mesmo na prática, né? Todo mundo reclama de gestão de pessoas. Todo mundo reclama que funcionário não tem funcionário, Aquelas não tem comprometidos, aquela funcionário não quer saber de nada, ninguém quer trabalhar, não sei o que, para lá, para lá. E aí quando você entra e vai entender, você vê que na verdade o negócio começa em cima, né? Então assim, que líder que esse cara está sendo, né? Eu gosto de perguntar, você, né, trabalharia para você mesmo, né? Você seria funcionário da sua empresa nessas condições sem se dar, né? Porque o cara que está ali na empresa, ele olha para aquilo e ele fala assim, cara, isso aqui, eu escuto, isso aqui é sem futuro. Isso aqui é sem futuro, eu tô aqui porque eu tô precisando, tô, né, sobrevivendo, mas na hora que eu arrumar qualquer coisa melhor, eu não fico aqui, Deus me livre, que aguenta ficar nisso aqui muito tempo, né? Então a gente vê que ele que passa para a equipe sobre isso. então, e quando você vai ver o problema tá em cima, então a gente tem que arrumar primeiro o cara em cima como líder, né? Então o trabalho nosso aqui na Trata tá muito mais nesse patamar de trabalhar o líder com a visão de gestão de pessoas, e aí quando ele começa a entender esse fluxo, né, de que, olha, começa em cima. Porque a gente sempre escuta o contrário, a gente sempre escuta o cara reclamar de baixo. Ah, porque, ó, eu já escutei assim, o gap é muito grande entre nós aqui, os donos e os funcionários, né? E aí, fazendo o organograma da empresa, ficou muito claro que faltava mesmo, faltava um gerente. Não tinha gerente, a fazenda, o dono era o gerente da fazenda. Falei, você tem que botar um gerente aqui na fazenda, você é o dono, não tem como você ser o dono, querer cobrar do funcionário do operacional um assunto que precisa de uma pessoa dedicada a isso aqui, né? Exatamente. E aí, aí o cara começa a entender que existe uma hierarquia, que existe uma cadeia de comando, que existe uma clareza sobre qual é o seu papel, quais são suas metas, com quem você se reporta, quem que você deve explicações. Essa dinâmica, quando a gente já está inserido no meio do negócio empresarial, é óbvio, né? É óbvio. Só que aí quando você chega numa fazenda que às vezes tem, sei lá, 20, 30, 40 milhões de faturamento no ano, e o cara não tem essa visão ainda, né? Então você precisa ter uma visão de que são as pessoas que vão fazer a diferença, né? Então, o que vocês enxergam hoje, né, do trabalho já dentro das empresas e fazendo esse caminho, né, de treinamento com os colaboradores? E acho que todo mundo entra nessa história aí, né? Não é só o peão que participa, né? Participa o gerente, participa o diretor, participa o dono, participa todo mundo. Na verdade, né? a gente acaba começando ali Pela pela liderança. estratégica e tática. Começa lá em cima, né? Porque para mim, enquanto empresa, faz sentido também, Arthur, se nós não trabalharmos a ponta. Então, o que você acha que é mais desafiador no começo do trabalho? Quando você chega num lugar novo, onde que está o primeiro desafio a ser vencido para o trabalho funcionar? Na aceitação de mudança. Não. Porque desde o momento que
chamo até vocês quanto empresa, e eu quanto a Umani quanto empresa, tem uma situação a ser resolvida. Certo? Para chegar a essa decisão de trabalhar com uma consultoria, tem algo que eu preciso desenvolver. Estou com um problema, preciso resolver. Tem alguma coisa lá que está desconfortável, né? E a gente precisa ou melhorar, subir a régua daquilo, não, minha equipe está boa, então só vou contratar vocês com o problema? Não. Eu preciso organizar, dar mais passos quanto empresa, né? Eu preciso ajustar mais quanto empresa, trazer cada dia que passa o profissionalismo para dentro do negócio, que é onde a gente chega também, certo? Algumas pessoas entenderem que precisam de mudança. Né? E muitas vezes essas pessoas são os líderes. Tá. Para que eu preciso mudar? A vida inteira eu fiz desse jeito. A bezerrada tá saindo boa. Mas peraí, para a bezerrada saindo bruto de boa do jeito que tá saindo, quais as consequências operacionais que você tá tendo para trás? Como que tá sendo sua rotatividade? Como que tá sendo o olhar para essas pessoas aí para trás? Eu acho que o líder também, né, o que a gente estava comentando, conversando esses dias, o bom líder não é aquele que manda melhor, mas é o que incentiva a equipe a fazer o seu melhor. Então, às vezes o líder ele é muito rígido em querer mandar para ter o resultado, porque existe uma pressão aqui que vem sobre ele, que ele o resultado, e ele acaba pondo essa pressão aqui sobre o operacional. Só que ele tem que entender que dentro do operacional existe o cara que vai querer ouvir de uma forma mais macia, um cuidado, né? Às vezes o tom de voz é a mesma coisa do trabalho com o cavalo. Tem cavalo que você tem que dar um rap, e tem um cavalo que você traz para você. Então eu acho que é essa questão de fazer a linguagem do depende de cada pessoa. Como aquela pessoa vai entender? Qual é a linguagem daquela pessoa? É o toque? É o olhar? É o tom de voz? Ou é eu fazer junto para incentivar ela a ter vontade de fazer melhor? Então, eu vejo muito que essa questão da liderança também, eu concordo com você que começa lá em cima, porque o cara que é líder, ele tem uma pressão absurda sobre ele para trazer resultados. E ele acaba transferindo isso para o operacional. Só que o operacional, às vezes, tem 30 dentro daquela dinâmica, né, de um confinamento. Tem o cara que trata, que vai jogar a ração, tem o cara que vai bater a ração, tem o que vai salgar o coxo, tem o que tem que dar banho no gato, tem que olhar o cara. Então, tipo, é complicado. Então, para esse líder organizar a visão dele dentro da gestão de pessoas, que é o que a Isabela faz, traçar a personalidade de cada um para saber como lidar. E às vezes também é uma questão de remanejar. Porque às vezes o cara que está dando banho no gado, ele não gosta de fazer aquilo ali. Para ele é muito mais fácil, ele é muito mais ligeiro para ele ir lá bater a ração e salgar o coxo. Troca esse cara de lugar. Sim. Né? Então eu acho que isso é bem, bem importante também e fica visível, aflora isso dentro do trabalho com o cavalo, que a gente acaba tendo a leitura dessa personalidade. Vocês falaram uma coisa importante, assim, que é a resistência à mudança, né? Então, o cara chama você porque tem um problema aqui. Tem um problema aqui na fazenda, que a coisa não tá boa. Que se tivesse boa, não tava chamando ninguém aqui. Não tava gastando dinheiro com isso. Então, tem um problema aqui. Gestão de pessoas não tá boa, o pessoal tá insatisfeito. Ninguém fica aqui na fazenda. O pessoal, né, assim, não para ninguém aqui, né? Essa geração já era. Essa geração já era. O pessoal tá meio assim, tá, a coisa não tá boa. Vocês vêm aqui dar um up, que vocês vêm aqui dar um... E aí o cara que contrata, ele meio que tira o dele fora, fala, preciso que alguém venha aqui para resolver, né? E aí você chega lá e vê que começa com ele a conversa, o cara que contratou. E aquilo que você está sugerindo para ele vai provocar mudanças, né? E mudar dói, mudar dá trabalho. É mais fácil continuar para lutar. Tudo que você propõe a mudar vai gastar energia. As pessoas têm uma resistência a essa mudança, né? E aí, como é que você consegue mostrar para um cara desse? Eu estou dando exemplo pensando nos clientes que eu tenho, tá? Eu tenho uns clientes que o cara fala, eu preciso resolver esse problema. Aí eu venho e falo assim, ó, o seu problema começa aqui, ó. Você precisa fazer desse jeito, o cara não aceita, né? Não aceita aquilo dali. E aí vai com o tempo, com as coisas que vão acontecendo, que talvez aquele cara vai mudar, talvez não. Mas uma das coisas que eu incluí, né, eu cheguei na Kratos através desse trabalho de perfil comportamental, de essa abordagem mais de comportamento humano, de entender que as pessoas são diferentes, que elas reagem diferentes, que elas encaixam melhor em locais diferentes, mas eu consegui trazer isso mostrando uma ferramenta e fazendo um trabalho, né?
E aí a pessoa acaba ela entendendo aquilo dali e fala, realmente, agora beleza, acho que agora isso aí foi legal, deu para eu entender, mas fica muito naquela posição nossa aqui de a gente fala o que você tem que fazer e vai embora. Sim, Se quem você tem que vai executar fazer, é a pessoa, você vai exato. fazer, eu não sei. Às Sim. vezes a gente volta 3 meses depois e vê que a coisa não Sim, andou, e aí você está sim. cutucando. Do lado de vocês, né? Vocês fazem um trabalho que vocês vão lá e realmente pegam o cara pela mão e fica um tempo ali trabalhando com eles, de Sim. fato, né? Indo lá e trabalhando, né? Uhum. Como é que vocês fazem essa mudança, ou como é que você percebe, qual é o fator dessa mudança de um cara que chamou vocês, queria que vocês resolvessem o problema, mas começa com ele, a resolução. Como é que vocês fazem essa mudança, né? A palavra é essa. Eu vou falar, vou dividir a situação do cavalo e a gestão de pessoas da Umani, né? A mudança ela não acontece do dia para a noite, né? Nós entendemos isso em qualquer cenário da vida, né? Existe todo um processo de maturação. Para chegar nesta mudança e para mostrar para a pessoa que muitas vezes é ela que precisa mudar esse cenário, a gente tem ferramentas. Começando com o diagnóstico. Como que você chega num lugar, como você chega num médico e sem exame nenhum ele deduz só olhando para sua cara. Existe todo um processo de diagnóstico, de avaliação, de análise comportamental, de pesquisa de clima, de entender o processo, o cenário da fazenda, de entender o contexto, de entender o porquê que está se perdendo funcionário, qual que é a raiz da situação, e aí você vai afunilando e já trabalhando com essa pessoa a importância dele no papel dele. Então, essa pessoa que acabou de te contratar, vamos colocar que é o dono da fazenda. Lógico que o cara é importante, ele é o dono da fazenda, meu. Sim. Mas não é só o fato dele ser dono da fazenda que ele é importante. Mas as funções que ele executam dentro da fazenda tornam-o importante. E a equipe precisa entender essa relação também com ele, e a equipe, a relação com ele e ele com a equipe. Qual que é o propósito dele? Eu falo muito isso até em palestras e treinamentos. Qual que é o seu legado, o seu propósito? E hoje dentro da Trato vocês falam muito sobre o legado. Sim. Né? Qual que é o legado da pessoa? Mesmo que ele seja o dono da fazenda ou que ele não é o dono da fazenda, é um gerente, um líder, o cara da cerca, o cara que salga coxo, mas ele tem um propósito de estar ali. E para que haja a mudança, a gente precisa trabalhar o propósito. Você concorda? Sim. Como que eu falo assim, cara, você que é o problema daqui da fazenda, ou você muda ou não muda. Sabe o que ele vai falar para mim? Ou foi bom o café que a gente acabou de tomar, tchau, obrigado. E aí, quando eu conheço esse trabalho mais de perto com o cavalo, trago a Érica para dentro do negócio, né, o Rancho Canaã, a Érica Pauleto para dentro do negócio da Umani, é acelerar esse processo de mudança através do cavalo. Né? Lógico que tem o time também de trazer. Sim. É uma ferramenta a mais, né? É uma ferramenta a mais. Tem sim a situação que as pessoas falam assim, ó, eu quero fazer um treinamento diferente da minha equipe, tô com essa situação, o que você tem para me ofertar dentro do seu portfólio? Cara, nessa situação que você acabou de me descrever, eu tenho trabalho de horsemanship aqui, que ela acontece dessa forma e eu explico o trabalho, mas também tem essa outra situação. E nós temos que entender que os indivíduos e a situação desafiadora, que eu não gosto de falar problema, tá, Arthur? Desafiadora da porteira para dentro, ela tem... Cada uma é personalizada. Você concorda que cada um tem um jeito de você fazer e como você fazer? Tem o time para chegar ao cavalo. Então, são 3 situações específicas. O evento, que eu quero dar uma mexida, que eu já entendi que eu preciso cuidar das pessoas, e tá nesse time, eu quero fazer, por exemplo, o dia do vaqueiro, ou eu quero fazer algum movimento de desenvolvimento com a galera, dia da pecuária, enfim, e tem esse trabalho nosso. Tem o trabalho da Umani, que são todas as bases de gestão que você, quanto Arthur e Trato, conhece, que é a gestão de pessoas, que é o todo, que quem ainda tiver um pouco de curiosidade, quem tiver curiosidade e quiser entender um pouco mais do nosso trabalho, vai lá na nossa página do Instagram, tem muito material falando sobre a Umani Desenvolvimentos, e tem também o trabalho como um instrumento. Então, o fato da mudança, ela vai trabalhando em várias vertentes e de forma personalizada, né? Por isso que o cavalo chegou hoje dentro da Umani. Sim. Não, eu achei fantástico essa conexão, né? Porque
como eu disse já, né, eu acredito muito nessa abordagem lúdica que você traz do cavalo. É um negócio que, pô, quem não gosta de cavalo? Acho que só quem tem medo do cavalo, e aí já é um problema, porque ele tem medo do cavalo. Mas é né? engraçado Como que é tem medo até do quem cara, né? tem medo, se você passa com um cavalo perto de alguém que tem medo, a pessoa para olhar. Sim, Porque é um animal que transmite força, Uhum. sim. que transmite liberdade, né? Então eu acho que é difícil quem não E acho se que interessa em olhar pro uma cavalo, coisa legal da tocar o gente cavalo. também trazer para cá, então eu não vou conseguir colocar esse trabalho com o pessoal do escritório, porque eles não montam a cavalo. Eu ia fazer essa pergunta agora, como é que você traz o povo do escritório, né? Que é a turma que fala, ó, é o peão que mexe com o cavalo, né? Eu não. Não. É. A gente traz também porque não é sobre o montar, e sim sobre o conectar Sim. Comunicar. e comunicar. A gente não coloca as pessoas em cima do cavalo. Eles não saem galopando lá, não, não é o ponto. Sim. Mas é o trabalho em solo que traz essa transmissão, essa conectividade, essa relação homem-cavalo que faz o mágico acontecer. E aí né? vem a palavrinha de novo, depende. Porque às vezes a pessoa que nunca montou a cavalo, já aconteceu de dentro do redondel, a já. pessoa querer montar. Aham. E aí aquilo é tão lindo que mexe com a parte do eu sou capaz. Sim. Olha onde eu cheguei, olha o que eu consegui fazer. Aí você mexe com o empoderamento, você mexe com a parte da pessoa dela acreditar que ela Sim. pode fazer algo mesmo que ela nunca tenha feito. Ela é livre ali, né? É Aquele muito, momento é muito livre, lindo, né? é muito legal. E tendo em vista que o cavalo tá solto, gente. Sim. Sem traia, sem nada. Uhum. O máximo tem um cabresto. Levem para a sua empresa, levem para a sua empresa. Eu, quando tava nessa ali, né, comecei a mexer com esse assunto dos cavalos e aprender idoma, e entender, procurei muita coisa na internet, fui vendo, até tinha uns cursos na época não sei, Universidade do Cavalo. Eu fiz com a Luísa. O meu primeiro curso de horsemanship foi com a Luísa da Alceu. Eu cheguei a beirar de fazer o curso, mas acabei não fazendo, mas consumi muito conteúdo ali e tal, e outros que sempre aparecem. De vez em quando aparece, com frequência aparece pra mim. Alguém que tá, né, ensinando. Arthur, vou indicar um livro para você ler. Qual? Marca aí. Pode falar. Pense como um cavalo. Pense como um cavalo. É lindo. Não, mas compra. Se você não for comprar, você me dá seu endereço, eu vou mandar um de presente para você. Já quero. Eu amo dar esse livro para muitas pessoas, porque é um livro muito, muito bacana na parte de doma e desenvolvimento pessoal através do cavalo. Sim. E de liderança também, liderança. inclusive. Até eu queria falar assim, que quando eu comecei a mexer com isso, aí a primeira vez, que aí quando você vai entendendo os conceitos, né? Aí eu lembro do conceito da doma tradicional, né? Que é o quê? É o cavalo ter medo, te respeitar, e aí ele fica submisso a você, né? E aí eu, particularmente, não confio num cavalo desse. Né? Por isso que quando você vai numa fazenda de alguém que vai falar, monta naquele cavalo ali, eu sei que peão tem essa mania de querer ferrar os outros, assim, né? Alguns, né? Testar o consultor. Vamos ver se esse cara, né? Vamos ver se esse cara sabe. Da rosa mesmo. Aí eu já fico meio esperto com isso daí, mas o cavalo tem essa coisa a doma antiga, né? Tradicional, acho que vou usar o termo melhor, a doma ultrapassada, né? Que ninguém devia mais fazer isso. Sim. É que o animal ele se submete pelo medo e pela dominância. Você manda nele, ele, né? E é aquele cavalo que, bom, né? Eu não confio. Eu não botaria meu filho em cima de um cavalo desse, né? E aí fui entender que era o contrário, né? Que é o cavalo se submete a você porque ele passa a confiar em você. Ele vê você como o líder dele, né? Ele olha para você e fala assim, pô, beleza, esse cara não é um risco para mim. Eu acho que eu me sinto seguro perto dele. Pode até falar uma bobagem, você me corrige se não foi isso, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar fazer, né, aquilo de ficar ali no redondel, andando atrás dele e tal, não sei o quê, falou, vai ter uma hora que ele vai abaixar a cabeça, né? Abaixar a cabeça, você para e vira de costa, e espera. Aí, pô, ficar ali andando, aí tem uma hora que ele baixou a cabeça, aí eu parei, virei de costa, aí você põe a mão aqui pra trás, vai andando pra perto, tal, não sei o quê, aí encostei no cavalo, o cavalo encostou, cara, agora põe o cabresto, põe ele pra cheirar o cabresto, tal, não sei o quê. Quando eu consegui fazer aquilo, eu, né, que nunca tinha feito um negócio desse, né, tal, você fica completamente, fala assim, pô, eu sou o cara, né, eu tô domando um cavalo e tal, né, que negócio. Mas essa conexão de você ver que o bicho começa a confiar em você. Sim. E eu trouxe muito isso, e falo muito isso muitas vezes quando eu tô falando com líderes, né, do negócio. Falo, cara, ó, a sua equipe aí é a mesma coisa. Se você acha que a tua liderança vai ser pelo medo,
pelo medo de mandar ele embora, pela ameaça que você faz, porque, né, você é grosso com o cara, aí você tem que ser firme, tem que ser grosso com ele, porque ele vai entender, vai ver que você é mais homem que ele, você é o cara e tal. Calma, velho, isso pode até funcionar em alguns lugares com algumas pessoas, mas eu não acredito nisso. Arthur, A coisa mudou, né? veja bem, né? o que eu penso assim, ó, eu vou falando de doma, vamos voltar lá para dentro do redondel. Eu acho que uma coisa não descredibiliza a outra. O que eu penso, né, a doma ultrapassada. Naquele momento que os nossos avós... Era o que tinha, né? Era o que tinha, e ótimo, que bom que eles fizeram isso, né? Mesmo hoje estando ultrapassado, as coisas vão evoluindo. Mas tudo que a gente faz hoje, com toda essa evolução, não descredibiliza os nossos avós e bisavós, o que eles conquistaram lá. Então eu acredito que assim, é o depende. Tem o cara que ele, sob a pressão do medo de perder o emprego, pode ser que ele funcione melhor. E tem o cara que ele precisa dessa doma mais racional. O que eu gosto de fazer? Eu vou falar assim, eu, Érica, profissional, eu gosto de aprender com todo mundo. Então, o cara que peia cavalo, eu não vou peiar um cavalo, mas eu vou ter um recurso se um dia eu precisar peiar um cavalo. Sim. Certo? Sim. Então, eu acho que você vai juntando várias coisas. Se a gente falar, acontece muito no meu Instagram, às vezes, de ver pessoa vir mandar mensagem pra mim assim, reforço positivo não funciona, ó, meu camarada. Vai estudar um pouquinho, vai viver um pouquinho mais com o cavalo. Tem cavalo que funciona assim. Já tem cavalo que vai ficar ali mascão, vai ficar atrás de você porque ele só quer o biscoito. Então você tem que ter ferramenta. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Eu gosto de juntar o que é tradicional, que funcionou lá nos nossos antepassados. Eu gosto da doma índia, coisas da doma índia. Tem coisas que eu já não faria, mas se um determinado animal chegar na minha casa e eu precisar usar, eu vou usar. Não sou burro. Eu tenho que fazer o trabalho. A doma racional. Existem várias formas de doma hoje em dia, e se você estudar todas elas e juntar, você tem uma caixa de ferramenta incrível para lidar com cada cavalo. Sim. Tem o cavalo que é mais medroso, você não vai chegar passando saco nele. Entendeu? Você vai chegar devagar, você vai apresentar um lenço, vai chegando devagar. Então eu vejo que muito, até nessa questão, por isso que eu te falei desse livro, Sim. ele junta muito com o que a gente vive. Então a gente chega, solta a manada, pega os funcionários, a gente tem uma primeira dinâmica, que dentro dessa primeira dinâmica a gente consegue fazer a leitura de que cada um está precisando ser trabalhado. E muitas vezes eu e a Isabela chega na fazenda, a gente não combinou nada do que vai fazer. A gente tem um norte, né? Ó, nós precisamos trabalhar, um exemplo, comunicação, interação de equipe e uma ativação aqui neles. Ok, nós sabemos essa base. A gente olha pro olhar uma da outra, é muito engraçado essa conexão. Eu olho para ela, eu já faço um jeito, ela já sabe. Isa, eu vi tal coisa aqui, ó. Vamos fazer essa dinâmica que vai dar bom. Porque é o ambiente que eles estão ali na hora. É como eles estão, a energia deles, a gente não pode perder isso. Não pode. Não que isso não caracteriza uma falta de organização, não é isso. Mas é tão uma questão de conexão que a gente sabe o que a gente vai trabalhar. A gente está com todos os instrumentos e ferramentas. Tem um ajuste fino ali. O ajuste que é algo divino, mesmo intuitivo. O cabresto que levou, tem o stick que levou, tem o cone, tem a bexiga, tem o lenço. Vamos falar assim, levamos todos os nossos materiais lúdicos e didáticos. Sim, eu acho que agora é a hora da gente usar isso, sabe? Porque não pode perder o time. E dentro da liderança é isso. O líder, ele tem que ter esse ajuste fino, olhando, né, puxando para a liderança, de qual momento? Será que é o momento dele conversar com aquele cara que acabou de acontecer uma situação? Ou não? Ele precisa esperar um pouco e conversar depois? Já teve situações do cavalo trazer pra gente uma leitura de abuso. Tá. Pra você ter ideia. Foi. E foi algo muito forte. A pessoa não precisou nem verbalizar. O cavalo trouxe a questão. Mas como assim o cavalo trouxe? Se puder explicar, senão... Eu vou tentar, assim, resumir para você. O cavalo, ele espelha, certo? Então, a atitude que a pessoa tem, às vezes até na forma de andar, mas isso é fim de trabalho. Tá. Você consegue ver a mudança até do movimento do quadril da pessoa. Aí vai depender também se é homem, se é mulher. Mas o cavalo, ele traz aquela situação onde a pessoa ela muda o posicionamento e você faz uma leitura de um possível abuso. E todas as vezes que o cavalo trouxe isso,
eu passo para a Isabela, e aí a Isabela faz no feedback particular. E aí a gente tem também, dentro desse trabalho, né, que eu falo que é a cereja do bolo, onde a gente também teve essa convicção, né? Nós temos algumas outras ferramentas de projeção, Sim. né, que acho que é vivenciar, né, Que aí vem a confirmação. a né, Isa? confirmação. E essas ferramentas é uma técnica projetiva através de algumas imagens e desenhos ali, e frases, tá? Que a gente vai colocando ali para a pessoa. E a pessoa vai ter que vivenciar para poder entender, tá, Arthur? São cartas que a gente vai colocando ali e há um ambiente sistêmico. Lembra que eu falei da teoria sistêmica, da psicologia sistêmica? Dentro da psicologia a gente trabalha muito com o projetivo, e o projetivo ele é inconsciente, Exatamente. né? Não é nada de mandinga, mas é um inconsciente que está ali. E aí houve um alerta no momento do redondel, e quando a gente traz para esse projetivo é onde há a confirmação. Então não há só um achismo, tá? E Então, o pessoal que tá nos ouvindo, houve uma situação, houve comportamentos ali, houve situações às vezes de choro ali, ficou alguns pontos de interrogação, leva alguns alertas para nós, quanto técnicas, quanto profissionais, e na hora que a gente chega no projetivo, a gente também condiciona a pessoa a E aí trazer aquele conteúdo, né? E aí eu falo, opa, peraí, então aquilo que o cavalo trouxe, a gente acabou de testificar. Mas é aqui. algo que não tem como ensinar, explicar. É uma coisa muito particular. particular. Eu falo que é divino mesmo, sabe? Não tem como a gente separar Deus do que acontece dentro do redondel, porque realmente é algo assim que vem intuitivo e você vai vendo, né, o que a pessoa está espelhando ali, o cavalo está espelhando da pessoa. Até eu queria falar, porque eu acho da honra, né, a quem deve honra. A gente usa muito as cartas da Silvana Módio e da Carol Mello, que é uma psicóloga também, que desenvolveram esses baralhos de projeção. Tá. E a gente usa isso também dentro dos nossos atendimentos, quando necessário, nas dinâmicas. E isso daí está fazendo certamente uma. Não sei se o termo mais correto é revolução, né? Mas com certeza está trazendo uma evolução muito grande. né? Muito. Porque o ser humano ainda é o fator chave para o negócio funcionar. Eu lembro quando eu entrei em fazenda, assim, ele falava assim, nossa, não quero trabalhar na fazenda porque trabalha com bicho e não com gente. Bem-vindo ao mundo de pessoas. Ao contrário, você trabalhar com gente. Bicho é só o detalhe do teu negócio. Vai ter o funcionário, vai ter o peão, vai ter o vaqueiro, vai ter o tratorista, vai ter os compradores, a turma que você tem que... Então você tem que A se gente que envolver treina o com cavalo pessoa. tem o dono do cavalo. Tem o dono do cavalo, né? Então, a gente, eu tenho muito essa certeza, né? E vou muito por esse lado de entender que o segredo dos negócios estão nas pessoas, né? Então, empresas não fazem negócio com empresas. Pessoas da empresa X fazem negócios com as pessoas da empresa Y, né? Então, é aprender a se conectar, se posicionar, se comunicar. E começa muito no eu, né? No quem sou eu, o que eu quero, minhas habilidades, as minhas limitações, o meu propósito, o meu legado. A gente gosta muito de trazer essa parte mais reflexiva, né? E aí, partindo com a reta final aqui, né, do nosso papo hoje, porque certamente teremos a gente teria mais umas 2 horas de conversa aqui, se fosse, né? Para falar de cavalo, de fazenda, de gestão de pessoas, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito. Fazer uma pergunta mais reflexiva para vocês aí, né? Então, eu já fiz uma pergunta dessa para a Isabela lá atrás, né, no dia que a gente fez a entrevista lá primeiro, né? Mas vamos lá, Isabela. Imagina a Isabela, jovenzinha lá, 18 anos, que está começando agora na vida, não sabe a carreira que vai seguir e tal. Você pode dar um recado para ela agora, um conselho, né? Você voltou no tempo e vai dar um conselho para ela. Qual o conselho que você dá para a Isabela de 18 anos? A Isabela de 18 anos, eu falaria para ela que entender o comportamento humano é a grande chave do sucesso da vida. Eu acho que esse é o grande recado que eu daria para a Isabela, porque quando a gente passa a ter um olhar para esse comportamento humano, a tua vida, quanto CPF, eu brinco muito do CPF e CNPJ, ele passa a fazer sentido para o seu CNPJ.
e para você trilhar como um todo no sucesso da sua vida. Muito bom, muito bom. Érica, mesma dinâmica. A Érica de 18 anos, você tem a oportunidade de estar de frente com ela e dar um conselho para a vida. Qual o conselho que você dá para a Érica de 18 anos? Eu acho que eu daria o conselho: não desista, siga os seus princípios, eles têm que ser inegociáveis, e vai firme neles que você vai conseguir. E pensando agora numa mensagem para o produtor rural, para o líder de fazenda, não necessariamente só o dono, mas quem está ali, né, em liderança dentro de fazendas, aquele cara que talvez ele tá faltando isso daqui para ligar na Umani, ele tá faltando só o empurrãozinho dele, né? Qual é o recado que precisa para esse cara entender que o trabalho, né, com entender das pessoas é o que vai fazer a mudança do trabalho, do resultado que ele tem? Qual é o recado que você dá para esse cara? Escaro, olhe para as pessoas que estão à sua volta, porque vou voltar na frase dos 18 anos. Porque compreender as pessoas, entender o seu melhor, extrair o seu melhor de forma humanizada, que é o que vai fazer te trazer leveza, sucesso, produtividade e resultado dentro da fazenda. Muito bem. Para a Érica, como é que você dá mais um reforço agora para o produtor rural que precisa de um trabalho como esse? Ele só ainda está faltando um empurrãozinho. O que é que você disse para ele, pai? Chama logo vocês. Chama a Umani para fazer esse trabalho, porque chega, né, de ficar jogando responsabilidade um para o outro. Vamos fazer esses colaboradores, essas pessoas pararem, olharem para elas mesmas através do cavalo e assumir essa responsabilidade. Trazer para si essa responsabilidade. De que a gente não pode mudar o outro, mas a gente mudando nós mesmos, né? A forma que a gente se posiciona, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente veste, a camisa da empresa, né? Que é o corpo, que nós somos um membro e fazemos parte desse corpo. Eu acho que a grande virada é isso, né? Chame a gente para ajudar essa pessoa a se entender, para poder entender melhor a sua empresa. Muito bem, muito bem. Onde que encontra o trabalho da Umani, o trabalho da Isabela, o trabalho da Érica, que também tem o Rancho Canaã. Rancho Canaã, a terra prometida. Exato. Bem isso. Onde que encontra? @Umani Desenvolvimentos, vai achar o nosso Instagram lá. E lá tem também todo o nosso conteúdo, telefone, contato, direct, e qualquer dúvida pode nos chamar que a gente traz em específico o que você está, né, buscando, faz um dedo de prosa bom lá. E aí, agora é com você, onde que te acho? @Erica Pauleto, com 2 T's, e o Rancho Canaã, @Rancho Canaã Pirajuí. E lá no Rancho Canaã tem equitação, o que tem lá? Isso, lá no Rancho Canaã a gente trabalha com conexão, reabilitação de cavalos traumatizados, equitação de base e equitação acadêmica. E aí também leva a família lá como terapia também, né? Leva Isso, sua temos os família, passeios também, gente, o bate-papo, né? Tem a cavalgada terapêutica, né? Que a gente consegue também fazer esse passeio e fazer essa abertura do baralho do oráculo dos cavalos, é bem bacana. Eu lembro que a gente falou lá na nossa entrevista, né, que assim, o melhor set terapêutico, né, muitas vezes é embaixo de uma árvore, dentro de um trator, em cima de um cavalo. E né? continua, viu? E cada dia que passa eu descubro que é o melhor lugar. É o lugar que eu mais me conecto com as pessoas Fal- ainda é em cima Falando do cavalo, né? como vendedora, né? Que eu tenho essa coisa de venda nata. Se você perguntasse assim para mim, Érica, o que que você vende? Trabalhando com cavalo, eu vendo movimento. Tá? E esse movimento a gente pode levar para onde a gente quiser. Tanto o movimento pessoal, como o movimento dentro da arte de equitar, né? De montar um cavalo. Que eu falo que é diferente, Arthur, você montar um cavalo e você equitar um cavalo. Você montar um cavalo, você vai montar e ir para frente. Qualquer um vai lá para frente, vira para o lado, para. Mas e como que é essa comunicação? Como você usa o seu corpo? Você pensou, seu corpo agiu, o cavalo leu. E aí? Uhum. Então, meu trabalho é isso aí, você entender, sentir, para depois transmitir. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigado pela presença de vocês Nós que aqui agradecemos. hoje. Voltarei
com vocês separadamente depois, que aí vai profundidade só na história de cada um, só no assunto. E eu tô achando que você vai lá conhecer meu. Tá fácil, ué. Tá facinho. Fácil daí, inclusive gravar conteúdo lá, ué. Ótimo. Isso aí, olha só, pô. Eu tô E aí. comer Comer um um churrasco lugarzinho, ó. depois, né? Mas bom demais. Arthur, obrigado mais uma vez pela oportunidade, por essa parceria da Trato com a Umani. Né, eu falo que a gente, nos bastidores, a gente também partilha muita coisa um com o outro, estende a mão, e eu falo que uma das coisas lindas que o nosso agronegócio ele proporciona para a gente, essa conexão com parceiros e com pessoas. Nosso muito obrigado de abrir as portas aqui do estúdio da Trato para nós, poder levar esse assunto que é tão do dia a dia, mas de uma forma tão inovadora, que é trazer o cavalo como uma conexão e a ferramenta e o instrumento da gestão de pessoas dentro da Umani Desenvolvimentos. Muito bom. Nosso forte abraço, cara. Obrigada. E a você, meu amigo que ficou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. Tenho certeza que você está saindo um pouquinho melhor do que você entrou. Ouviu alguma coisa aqui que fez sentido para você? Sabe como é que você agradece? Você deixa o like do vídeo, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir esse conteúdo e, no mais, não perca os próximos episódios do Fazendas Infinitas. Muito obrigado.